personalidades aqui novamente trazendo informações para você do coronavírus. É importante comunicar, informar, por isso nós temos aqui 2 médicos hoje para dar mais detalhes como você pode prevenir, como você pode ajudar para prevenir e deixar a sua família e você também com condições de afastar o vírus. A gente vê que a cada dia cresce o número agora no Brasil. Na Europa já começa a diminuir, temos números suficientes da China, por exemplo, que ontem não teve nenhum caso, já foi uma boa expectativa isso, mas temos ainda os problemas, principalmente das pessoas que não estão conscientes do seu dever com a sua família, com o seu vizinho, com o seu país, e nós precisamos da sua participação. Por isso nós temos aqui a participação do Dr. Celso Marzani e da doutora Elizabeth Borges. Vamos falar sobre esse assunto. Logicamente, a gente já vinha antes de começar do programa falando que quem teve mais índice foi a Itália e não a China? A China está nos infectados, né, que morreram 4%. A Itália, dos infectados, ela está com 7 e poucos por cento, 7,4%. Então, nós temos em números, né, do que já ocorreu, estatística, que a Itália matou mais dos infectados do que a China. Na minha opinião, a China correu, montou o hospital e deu um maior suporte para o pessoal infectado. A Itália, infelizmente, não teve essa condição. Então, lá a mortalidade está sendo bem maior. Não pela questão da idade das pessoas. Não, a Itália também tem mais idosos. Então, a mortalidade entre os idosos é maior. Mas você também tem um índice de mortalidade com um índice de socorro. Se você consegue atender toda a sua população infectada, que necessita de hospital, você vai ter menos mortalidade, que foi o que aconteceu na China. Na Itália, infelizmente, não aconteceu isso. Doutor Celso, viu algum índice dos números? Oi, obrigado pelo convite, Walter. A gente tem acompanhado, né, todos esses desenrolar e sempre na ideia de se fazer a prevenção, né? Porque você tem que dar informação e quando você dá informação as pessoas começam a se conscientizar. Mas aqui está demorando um pouco, porque você fala para as pessoas, fala assim, não, eu não tenho nada a ver, né? Eu sou jovem, só mata velho. Quer dizer, o que é o velho, né? Eles esquecem que você precisa ver qual que é a saúde daquela pessoa de idade. Se você é idoso aqui no Brasil é a partir dos 60 anos de idade, tem pessoas de 65 que estão bastante debilitadas e tem pessoas de 80 que estão bem. Então, mas assim, o importante é você se conscientizar. Mas eu acho que o Brasil vai passar por uma crise, porque tudo aconteceu em todo lugar, não vai ser aqui diferente. Agora, o que a gente tem que pegar e brigar contra é o não conhecimento das coisas. Né? Vamos voltar um pouquinho na história do tal do corona. O que a gente ouve dia a dia é que esse vírus já estava aí, já teve, inclusive até mandei para você, não sei se você viu, uma vacina de cachorro que está escrito lá contra coronavírus e tal. É o mesmo vírus exatamente? O vírus, não sei, mutou muito, né? Desde 1960, esse vírus existe. Era um vírus banal, matava por insuficiência respiratória, quer dizer, índice de mortalidade era quase nada, e a infectabilidade dele era quase nada. Então, ele era um vírus como um outro qualquer, desde 1960. Agora, na China, que houve essa mutação, ele foi transmitido por morcegos e tal, a coisa complicou e ele começou a aumentar a mortalidade. Aí nós tivemos na China com morcego, na Arábia Saudita com camelo, e a coisa virou uma pandemia. Uma coisa importante é que o animal não transmite para o ser humano, né? Eu acho que é através da alimentação. Porque o animal é diferente, o coronavírus do animal não passa para o ser humano, nem do ser humano passa para o animal. Isso é uma informação que eu acabei de escutar no rádio, uma confirmação disso, quer dizer que as pessoas ainda confundem, né? Que pensam que o cachorrinho vai pegar e o cachorrinho vai passar, não passa isso. E também até, Walter, assim, um exemplo paralelo, o HPV, vai dentro da minha área, que é a área das DSTs e tal. Era um HPV que sempre existiu. Só que, de repente, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, ele tomou uma importância porque ele começou a atingir 35% da população sexualmente ativa. Então, os vírus vão sofrendo mutações, mudanças
continuamente. E aí também o fato dele ser pior ou não também pode até melhorar. Ele pode piorar e ele pode uma mutação até para melhorar. É uma coisa contínua. Então, se você vai pegando mais imunidade, eu não sei, eu acho que é uma coisa importante a gente conversar, assim, quanto que isso está dando de imunidade para as pessoas que pegam, né? A pessoa pega, não é? Pega o vírus e ele fica, assim, não sensível mais depois de quanto tempo? É isso que não se sabe ainda, né? Agora, você diz que camelo na Arábia, morcego na China e na Itália. Teria sido como? Na Itália é pessoa a pessoa mesmo. O que se sabe, né? É pessoa a pessoa, porque o maior problema do vírus, por que o isolamento social? Porque você transmite de pessoa para pessoa. Basicamente, aí sexualmente o doutor fala melhor que eu, mas na minha área é secreção, é saliva, é gotículas, são os que a gente chama de fórmites, né? Tudo que você espirra, você manda um monte de coisa para fora, você soa nariz, a mesma coisa. Você escorre nariz, você passa a mão, né? Fica e pega na mão das outras pessoas, usa celular, mesa, cadeira, tudo isso, se for tocado, se for contaminado, vai contaminar a pessoa. Então, o que eu acho? Que você tem que aumentar a sua higiene pessoal, manter distância do outro e se isolar o máximo possível. Por que ele pega velho? Porque o velho... A higiene nem sempre é a higiene que a gente gostaria que fosse, né? É uma pessoa sempre mais debilitada, é diabético, é hipertenso, coronariopata, pneumopata, quer dizer, ele já tem uma série de doenças de base que consomem a defesa dele. Então, se eu tenho menos defesa, eu vou menos para a guerra. Concorda? Então, para que a pessoa vai se expor desnecessariamente? Fique em casa. Eu acho que a melhor coisa que nós temos agora, a melhor orientação que dá, é aumentar a higiene pessoal e isolamento social. Se comparar do corona com o H1N1, não houve também um índice grande de infectados, de mortes? Houve bastante, assim, no Brasil eu não tenho, você tem ideia do H1N1? Eu tenho dos Estados Unidos que no inverno passado foram 20 mil pessoas pelo H1N1, mas o H1N1 nós temos vacina, ele não é um vírus que é transmitido, tem tropismo pelo pulmão, ele é um vírus que pega você como um todo. Então, é uma gripe forte que te leva à doença, mas ele já é um vírus mais conhecido, como se propaga, como eu me defendo. O H1N1 assim, já comum, né, na nossa prática. Agora, o coronavírus, ainda mais com essa mutação do Covid-19, ele é assim, a gente está tateando. Então, os países que conseguiram, a Coreia do Sul já fez assim, teste para todo mundo que tinha suspeita, isola os suspeitos e faz uma contenção dos não suspeitos. Nós não temos essa condição no Brasil. Porque, Júnior, o importante é as pessoas saberem que toda e qualquer doença tem uma evolução natural. Então, se uma evolução de uma doença, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, ela aparece até 2 semanas. Então, se a pessoa entra em contato com uma bactéria, com um vírus, então depois de até 2 semanas podem aparecer os sintomas. Então, nesse caso, é uma transmissão por respiração. Então, quando você espirra, a sua saliva vai até 6 metros. Se você espirra dentro do elevador, todo mundo que está no elevador se contaminou. Então, é muito difícil você conter isso. E nós estamos aqui brigando mais aqui no Brasil, justamente porque as pessoas não estão acreditando. Então, aqueles que estão acreditando, eles estão ficando em casa. E o tratamento dele é o seguinte, tem uma suspeita, você fica em casa. Se alguém piorar, vai para o hospital. Se o outro pega a doença, mas consegue, aí se torna uma gripe mais forte ou não, ele vai recuperar, porque também o vírus morre depois de um certo tempo. Né? É uma história natural da doença. A coisa é que assim, você vai multiplicando, fala, só pega 3% leva a óbito. Sim, mas 3% de uma porcentagem. Se essa porcentagem vai aumentando, né? Nós temos uma quantidade hoje no mundo, são mais de 10 mil mortos, né?
10 mil mortos, quer dizer, uma quantidade já bastante grande. Então, quer dizer... Vamos pedir para a produção já preparar aí um vídeo que a gente teve, inclusive, do pessoal na praia, já que o Dr. Celso falou que o pessoal não tem conscientização. Pedir para eles mostrarem, daqui a pouco a gente mostra isso e faz outras comparações. Porque a conscientização ainda do brasileiro é aquela história que é não, vai dar tudo certo, né? O brasileiro é bem otimista, ou tem a mania, né, dar o jeitinho do brasileiro, né, a lei de Gerson, e vai dar tudo certo. Eu vi um vídeo dos Estados Unidos, em Miami, a polícia na frente da praia e botando o pessoal para correr, né? E o cara que reclamou foram lá e já isolam o cara, pau no cara e cadeia. Né? Então tem que ser assim mesmo. Aqui a polícia fica passando na praia ainda pedindo, por favor, para as pessoas irem embora e tal. Produção, se tiver aí já, vamos passar para mostrar como o brasileiro está se comportando aqui com a questão da consciência desse vírus. Certo. Então, vocês dizem, as pessoas, em vez de ficarem em casa, já que estão sendo dispensadas, vão para a praia. Gente, tem que ter consciência, né? Que nem o 7 de setembro aqui, né? Se você comparar com os Estados Unidos também, né? Dia lá, né, dos Estados Unidos da independência, é dia realmente de civismo, é dia de ir para a rua, mostrar o que tem de cultura, de história, né? Aqui, 7 de setembro, a gente pensa, opa, vai cair de segunda-feira, vai cair de sexta, né? Para emendar, não tem jeito. É assim que o povo brasileiro ainda está pensando, então precisa ter esse cuidado. Você tem que ser consciente, pensar não só em você, na sua família. Você já pensou que o doutor falou aqui? Agora, algumas pessoas que estiverem lá no elevador, estiverem agrupadas, vai acontecer isso. Então, ontem foi determinado pelo consórcio intermunicipal uma redução dos ônibus até o dia 29, vai parar os ônibus a circulação. Por quê? É o local que vai ter mais possibilidade da transmissão das pessoas que vão ao trabalho. Logicamente, isso vai ter consequências? Com certeza vai ter consequências, né? Então, principalmente econômica, que vai ter que ser resolvida. Mas não é você que vai resolver isso, é o governo. Então, não adianta ir para a rua depois, querer quebrar ônibus porque não está circulando, querer... Calma, né? Quem der para ir a pé, vai a pé, quem der para ir de carro, vai de carro, quem a empresa puder ir buscar, vai buscar, né? Principalmente a questão dos seus colegas, né, que trabalham em hospital, seja médico, enfermeiro, todas as pessoas, não é só quem está diretamente com o paciente. Um hospital tem uma estrutura muito maior do que o número de médicos mesmo, e precisa dela para continuar. Ontem teve um caso de um médico que foi esfaqueado pelo acompanhante, porque a pessoa não quis fazer o teste, não tinha como fazer o teste. Então, quer dizer, as pessoas precisam se conscientizar de que tem que manter a calma, né? Quer dizer, não é o teste que salva, né? O teste é para saber se tem ou não. Mas assim, é o tratamento que vai melhorando a pessoa, é o isolamento para não passar para outras pessoas. Se não tem teste para todo mundo, vão fazer o quê? Com certeza os governos do mundo inteiro estão fazendo com que eles tenham as melhores condições para atender. Mas a gente sabe, nós estamos no Brasil, sabemos das deficiências, de uma evolução, né? Eu estou formado há 40 anos, você está formado há quantos anos? 45. Não quer falar? 45 anos? Quer dizer, a gente sabe, eu trabalhava no Heliópolis há 40 anos atrás e nós também tínhamos problemas, pacientes mais graves, você tinha que selecionar os pacientes dos mais graves e menos graves para você dar o atendimento. Pegar os mais jovens e dar o atendimento primeiro. Quer dizer, então não é uma história de agora, é uma história de muitos e muitos anos. Felizmente. Então, isso vai se repetir. Eu acho que tem que ter consciência, informação, e a pessoa fala assim, eu vou ter prejuízo, mas todo mundo vai ter prejuízo. Você vai ter que dar a sua cota de prejuízo, né? Até hoje o presidente da Caixa já estava dizendo lá de adiar os vencimentos por 60 dias, já mostra para as pessoas que o governo vai tomar atitudes de como facilitar a questão da economia. Não adianta, né, de querer cobrar uma coisa que a pessoa não vai ter condições de pagar. Como nós dissemos, sempre tem os espertos que vão tirar proveito, mas tudo bem. Mas a questão econômica deixa para o governo resolver. Na sua opinião, dos dois, vamos individualmente, simplesmente isolar, vai resolver em quantos por cento? Não, mas vai melhorar muito. Se você não tem contato, se dentro da sua casa tem um membro que está com um problema respiratório, mas ele não está grave, ele vai ficar em casa, num cômodo da casa.
Quer dizer, não adianta agora a gente falar, a avó não pode ficar perto do neto, o marido não pode ficar perto da mulher. Lógico, se o marido está contaminado, ele tem que se isolar. Se o neto está contaminado, se o avô está contaminado, se isolar dentro de casa, separar utensílios. Isso eu acho que é coisa primordial. Melhora a higiene pessoal, não se isola socialmente dentro de casa. Tem um membro com gripe, com alguma coisa do sistema respiratório, você separa, garfo, faca, colher, lava separado, usa a máscara se ele for sair do quarto onde ele está, se for conversar. Por quê? Ele está não transmitindo para os outros. Você tem que pensar que nós estamos com uma doença que ela incuba de 1 a 14 dias. Ele é assintomático, mas ele pode transmitir. Num primeiro momento disseram que não podia, agora já tem dúvida. Então acha que o assintomático que tem o vírus pode transmitir. Então se ele pode transmitir a doença e ele não sabe que tem, então o que faz? Fica em casa. Se todos ficarmos em casa pelo menos 14 dias, o infectado de ontem, daqui 14 dias ele não vai mais infectar ninguém. Não foi um problema de saúde pública, não precisa sair matando médico e enfermeira, não tem UTI para todo mundo, não adianta, porque não tem. Vai ter que escolher quem é o pior, quem tem mais morbidade, quer dizer, tem mais condição de sobreviver para dar um leito de UTI. Então, caímos na mesma coisa, prevenção. Prevenção, isolamento social, melhora da higiene e lembrar que olho, nariz e boca pode ser o maior transmissor. Na atualidade, é o maior transmissor. Então, se eu me previno, eu estou protegendo a minha família e protegendo o meu país, porque senão nós vamos virar estatística. Até, Júnior, ontem um amigo me telefonou e ele falou assim, posso transar com a minha esposa? Eu falei, se ela deixar, tudo bem, né? Se ela deixar. Mas assim... olha, eu falei assim, peraí, você tem alguma coisa? Não. Ela tem alguma coisa? Não. Vocês estão em casa? Não. Então vocês podem fazer o que vocês querem, porque vocês não têm o vírus. O vírus não vai nascer do sexo, ou do beijo, ou do abraço. Ele tem que chegar até ele. Agora, vamos dizer que uma dessas duas pessoas tem um vírus e vai passar para o outro. Bom, tudo bem, mas eles estão ali fechados, a doença vai ficar ali. Se ninguém complicar, ela vai passar um tempo e vai sumir. Agora, se complicar, aí você vai buscar ajuda profissional. Então, quer dizer, as pessoas estão com medo, assim, até de que quem não tem nada, de se aproximar, né? De, eu não posso encostar na minha esposa, não posso... Peraí, você não pode encontrar com o seu neto, porque aí, se você tem idade, aí você vai complicar, porque você pode contaminar e ele não vai ter a doença tão forte, não sei, mas ele vai passar para outras pessoas. Então, o isolamento, ele é essencial. Agora, as pessoas também não podem deixar de ter contato. É ter ciência de que o vírus, ele aparece do nada. Não, ele não aparece do nada. Tem que ter a contaminação. Então você, eu sou obrigado a ir no supermercado porque eu não tenho mais nada aqui. Ou eu não sei lá, hoje você pode comprar no supermercado pela distância, coisa desse tipo. Tudo bem, então você sai, você põe a máscara, vai lá com o seu álcool gel, compra o negócio essencial onde você já... E as pessoas que vão vender vão estar preparadas para isso, porque a grande maioria vai fechar, né? Aqueles que ficarem abertos, tipo sistema de emergência, vão estar até preparados para atender essas pessoas. Eles estão aprimorando essas coisas. Mas... É importante também você não se isolar e esconder, né? Eu acho que isso é um dado importante. As pessoas que escondem sintomas da família. Aí eu não vou falar nada, porque aí já vão me isolar, né? Já vão me pôr na UTI. Não, se você tem, você tem que falar. Porque o tratamento precoce vai facilitar muito a evolução da doença. A doutora Elizabeth trouxe uma tabela aqui que fiquei pasmado aqui, estarrecido, olha. Em evolução dos Estados Unidos, né, 2.000 cases... pode chegar a 100 milhões de doentes em maio de 2020. Isso é progressão geométrica. Ó, você está vendo ali que foi o que eles tiveram e a projeção que eles estão fazendo. Então, por quê? Num primeiro momento, por que a gente está batendo que tem que fazer o isolamento? Porque aí você não faz essa curva rápido. Você vai fazer uma curva mais alongada e mais baixa, você vai infectar menos pessoas. Uma coisa que me surgiu agora, que eu tenho atendido muita gente, eu estou amamentando, posso amamentar meu filho? O problema da mãe que amamenta é respirar em cima da criança se ela estiver contaminada, porque o bebê está aqui, né? Então você está com ele aqui,
está respirando em cima da criança. Então, se você está bem, não tem por que não amamentar. Agora, a maioria das coisas precisam de estudos, e a gente não tem estudo. A Organização Mundial de Saúde, o que eles estão lançando, eu participo de um site mais específico, a gente vê, eles não têm assim resposta para tudo. Eu mesmo queria saber, mas o vírus ele transmite 14 dias? Não, a gente está preconizando 14 dias. Paciente são não transmite. Se ele pegar e não evoluir a doença, isolamento 14 dias que a gente está preconizando, que é um tempo, assim, consciente. Mas isso é hoje. Daqui uma semana pode ser outra orientação. Por que que os velhos pegaram? Eles pegaram exatamente por não acreditar. Continuaram a ir para a praça jogando dominó, continuaram fumando, bebendo, e a diabetes está alta. Sempre teve. Para que eu vou me preocupar agora? Então, a Itália foi a rainha da coisa, com um sistema pouco leito para internar os graves e muita pessoa grave. E é um país que tem muito idoso. Mas, então, assim, evoluiu. A senhora falou da questão do hospital, que a China tomou providências mais rápidas, fez o hospital lá em 10 dias e tudo mais. Mas todos os vídeos que nós vimos também da Itália, tomou-se uma posição realmente de guerra contra o vírus, né? Isolou, todo mundo era proibido de andar na rua. Mas quando eles isolaram, eles já muito. tinham muita gente contaminada. Quer dizer, eles fecharam o aeroporto depois que a água pegou mais no pé da venta. Então, quer dizer... E tem aquela história que também o vírus na Itália sofreu uma mutação, né? Então, o fato de ter essa mutação, ele pode complicar a gravidade daquela mutação. Né? Porque a gente sabe, quem está lá na Itália você vê que é tudo muito apertado, é tudo muito fechado, é tudo muito antigo, sabe? Então, o Brasil tem a vantagem de ser tudo muito aberto, muito ventilado, né? As cidades são muito distantes, você tem lá o seu, de uma forma qualquer, mas você tem lá o seu SUS em cada local, e nós temos muita mata, muitas áreas, onde dificilmente o vírus vai chegar até lá. Tá? Algumas pessoas também agora defendendo, já de médicos, mas que pode ter uma influência diferente no Brasil, o vírus, por lá estar no inverno e aqui nós estamos no verão. Vocês acham que isso pode ter realmente diferença na transmissão, de aliviar o nosso... Até hoje, que eu saiba, o vírus não é que ele não transmite no calor, ele transmite menos. Então, a estimativa do governo é que no norte nós tenhamos menos casos, porque lá é muito quente. E no sul nós vamos ter mais casos, principalmente em lugar que neva, que tem geada. E nós estamos aqui no centro-oeste, mais ou menos quietinho, né, no meio. Mas o clima quente dificulta, gente. Não é assim, eu estou num clima quente, então eu não vou ter esse vírus. Então vou para a praia, que lá é bem quente. Vamos para a praia, que lá é quente e fica longe. Não é assim. Também, Júnior, tem a questão seguinte. Se você tem uma gripe e você pega um outro vírus, então você tem um cumulativo de doenças, né? Você tem, a partir do momento, 2 doenças. Então, o seu pulmão, não sei até que ponto ele vai aguentar isso, né? No sentido de ter mais secreção, a pessoa vai se debilitando conforme tem. Então, se ela pega até essa vacinação prévia da gripe, eu acho muito interessante isso daí, porque ele vai ajudar até no diagnóstico e vai tratar as pessoas que podem diminuir os casos de gripe, que depois, se essa pessoa também se contaminar pelo coronavírus, ele vai se complicar com riscos maiores de sobrevida, de piorar, né? Vamos ver mais uma tabela aqui, do coronavírus global dos cases, que mostra país a país. Pedir para a produção colocar aí, que a China tem 81 mil casos, 3.241 mortes, que dá 4%. Isso é 4% dos infectados. Mortos, dos contaminados. Dos contaminados. Tá? Então, dos 81 casos que ela teve, nós estamos falando de uma população de 1 bilhão e 600 milhões. Ela teve 3 mil mortos, 4%. A Itália teve 31 mil até dia 18, com 2.500 mortos, quase 8%. Aí você vai para o Irã. Aí vem a questão, no Irã é quente, o inverno deles não foi tão rigoroso. E eles tiveram 6,5%. Por quê? Eu acho, na minha opinião, juntada, gente muito juntada, muito poluído o lugar, lá tem areia, tem
e higiene precária. A Espanha é um país mais de idoso, você já vê que a mortalidade dela está subindo. A Alemanha teve 10 mil casos comprovados com 0,27%. Por quê? Porque a Alemanha ela teve, assim, pelo menos que eu saiba, testes, né, para detectar rápido e tratar rápido. Não que tenha um tratamento específico, toma não sei o que é para esse vírus, não, mas trata o paciente como um todo. Então, vamos compensar o diabetes, vamos dar uma condição de vida melhor, vamos ver se ele está com as vitaminas em dia, ele não está caquético, não está com anemia, não está com uma infecção de base, e é isso que a gente trata no vírus. A gente trata os sintomas e as doenças, porque um remédio para vírus, mesmo o Tamiflu, que ele pega bem o vírus, mas não adianta você só dar o Tamiflu e o cara morre de infecção por bactéria, porque o vírus vem, em seguida se instala uma bactéria. Então, para a bactéria, graças a Deus, a gente tem tratamento. Tem antibióticos. Então, nós temos antibióticos e a gente consegue tratar. Eu queria falar uma coisa que eu acho importante. As pessoas também, até pacientes ligando, pessoas também falam, como é que eu faço, fico mais resistente, né? O que eu tenho que tomar para eu ficar mais resistente a esse vírus? Não adianta você ficar se entupindo de vitaminas, você ficar entupindo de soros, que até tem gente vendendo soro milagroso por aí, né? Que é a charlatanice e acaba se instalando nessas situações, né? Vendendo tudo que tem direito. Não adianta você ficar tomando banho de álcool gel também, que não vai resolver. Quer dizer, então, assim, não é o exagero. Eu acho que você tem que manter uma alimentação saudável, você se hidratar bastante, você pegar e evitar a contaminação, quer dizer, esse isolamento é necessário, tá? Não ficar com dó do neto, coitadinho, depois recupera. Tudo isso aí, o fato de você da comunidade se recupera. Mas assim, você tem que, não adianta também ir para os exageros, senão as pessoas ficam desesperadas. Então entra na loucura total e isso vai piorar. Pessoas assim, eu quero ir fazer o teste de qualquer jeito. Mas, meu amigo, não tem teste para todo mundo. Eu quero tomar antibiótico, não precisa tomar, porque as pessoas começam a inventar coisas. E a questão da máscara, ela ajuda, porque as pessoas, eu vi alguma coisa que a máscara tem uma durabilidade de 3 horas. Eu já vi 3 horas, meia hora, 1 hora. Você tem assim, eu, por exemplo, se eu vou atender um paciente, eu ponho a máscara, só que eu acabei de atender, eu tenho que jogar aquela máscara fora, porque se eu boto a mão na máscara, põe a máscara para cá, não vai resolver nada. Agora, você tem que ter higiene. Você vai, lava o rosto, lava a mão direito, né? Não é só assim, tchau. Então, lava a mão. Tem sabão, né? Porque água só não tira nada, água né? e sabão. Então, lava a mão, lava o rosto. Eu tenho falado muito isso para as pessoas. Toma um banho mais demorado. Mas eu não estou. Não, você saiu na rua, troca a roupa todo dia. Quanto mais asepsia, quanto mais higiene pessoal você tiver, quanto mais limpar as superfícies você tiver, e a máscara, se você eu acho que eu posso estar com o vírus, eu ponho máscara para me defender, para você não pegar de mim. Então, se você entra no elevador, está todo mundo de máscara, se tiver um lá com coronavírus que transmite pela respiração, o pessoal vai ficar mais isolado. A máscara, Júnior, ele é um obstáculo, é que nem você, assim, em termos da sexualidade, e a camisinha para você não entrar em contato com o bichinho. Só que a máscara, né, o próprio tecido, quer dizer, ele evita que a sua saliva fica ali, e a saliva que vem da outra pessoa fica na parte de fora. Então, quer dizer, logicamente que você entrou em contato, ela está contaminada a máscara. Aí você tem que pegar e colocar para fora. Agora, não há necessidade de se usar a máscara quando não tem ninguém contaminado, né? Se não tem ninguém contaminado no local, na sua casa, você não vai usar máscara para quê? Não precisa. Mas também, se você... eu tenho que pegar e jogar o lixo do meu prédio lá no lixo lá embaixo o que você faz? Você vai descer, você pega um outro, não põe o dedo no botão, você põe alguma outra coisa, né? Até os palitinhos lá, né? Você põe outra coisa. Aí depois você vai apertar o botão que você vai descer, você aperta com outra coisinha. Você tem que criar. Você tem que criar situações onde você não se conta. Não, eu vou a pessoa usar esse dedo. Aí você aperta com esse dedo. Aí depois você aperta com outro dedo. Aí você volta, você lava a mão. Você resolveu a questão daquele dedo. Bom, velho. Troca o sapato, gente. O sapato contamina. Quer dizer, se a pessoa cuspiu no chão, a gente
Evita também tuberculose, que o pessoal escarra, é um patógeno que fica mais tempo. Eu acho que tendo bom senso, mantendo a higiene, e se não tem máscara para vender, papel toalha ajuda muito. Tô bem. Você faz a sua. Nós estamos aqui entrevistando hoje a doutora Elizabeth Borges, doutor Celso Marzano, que são médicos. Vamos fazer um breve intervalo e trazemos mais notícias para você aqui sobre o coronavírus. Nosso papel aqui é informar. Você precisa do nosso trabalho, a comunidade tem que estar unida para resolver esse caso junto, tá ok? 2 minutinhos e nós voltamos já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Programa Personalidades hoje traz os médicos, a doutora Elizabeth Borges, doutor Celso Marzano. Nosso comentário de hoje, coronavírus, não tem como deixar de falar isso agora diariamente. O papel daqui da televisão, do Jornal ABC Repórter, é informar, comunicar, para você tome providências, para você crie consciência da sua família, dos seus amigos, da comunidade, para a gente poder passar o mais rápido possível por essa crise. Todas as informações que vêm a nós é que precisa ser ágil para não deixar acontecer o pior. Porque se esperar ter várias mortes e tudo mais para andar, para poder avançar, aí não vai ter mais jeito. A velha história do que passou da porta, né, passou o boi, passou a boiada. Então nós precisamos realmente dessa consciência. Ontem, falando com o prefeito Paulo Serra em Santo André, ele dizendo da esperança que os prefeitos já ainda têm realmente de uma decisão do governo federal de ter uma quarentena, que seria o melhor, porque mudaria o pico, que a gente vai ter um pico, vai ter, mas em vez de ser aquele pico de gigante, vai ser mais acentuado, pode levar até mais tempo, mas com a quarentena vai ficar mais ameno o problema aqui da nossa região, principalmente de São Paulo. Você vê, os prefeitos daqui já tomaram a decisão de, até o dia 29, parar o serviço público de transporte. Prefeito hoje de São Paulo, Bruno Covas, disse que já também está estudando essa possibilidade de juntar os secretariados para ver o impacto e, logicamente, o impacto maior que vai ter das pessoas ficarem mais tempo juntos, são dentro do transporte público. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês agora de um amigo, o Dr. Raimundo Salles, que está na Espanha, em Madrid. Eu conheci o apartamento dele, fica numa das ruas principais de Madrid, como se fosse uma 25 de março, e vocês vão ficar pasmados com a imagem que nós vamos mostrar para vocês agora. Acompanhem. A situação, nesse momento, domingo, centro de Madrid, polícia ao fundo, polícia aqui, ninguém na rua. Toque de recolher. Nunca na história
de Madrid, pelo que diz a imprensa, aconteceu essa situação. Absolutamente tudo fechado, ninguém pode sair aqui em Madrid nesse domingo. Só polícia. Mais nada. Madrid hoje é uma cidade deserta. Aqui é onde eu moro. Só polícia. Mas ninguém pode ir na rua. Todo mundo na sacada, batendo palma, em solidariedade. Ao momento que Madrid passa. Isso realmente é um país do primeiro mundo. Todas as sacadas com pessoas. É emocionante, as pessoas solidárias. Esse momento importante. Muito bonito. Bem, essa rua, ela sai na Praça Maior, que é o marco zero de Madrid, né, da Espanha. Essa praça, ela tem 5 ruas que chegam nelas, que são 5 25 de março. É brincadeira, você pode não acreditar, são 5 25 de março. A comparação que eu estou fazendo em termos de pessoas, que você olha assim da praça para a rua e é um povão, não para de chegar gente, de sair gente, todos saindo nessa praça principal, que é a Praça Maior. Desse momento, a gente vê que as pessoas tomaram a consciência de que tem que ficar em casa. A gente viu isso na Itália, viu em vários países. Na Itália até aquela brincadeira, né, dos italianos que são mais festeiros, né, cantando nos seus apartamentos, no beiral e tudo mais, para fazer alguma festa em acomodação. Aí as pessoas falam assim, mas como não pode sair de casa se eu preciso comer? Se eu preciso buscar remédio? Então a polícia está realmente parando as pessoas na rua, elas têm autorização para comprar comida, comprar remédio, ir ao médico, e a polícia está em cima, né? Então tem essa questão de controle sobre a população, né, que nós falamos lá na Itália, que era um sistema de guerra que foi feito realmente para poder dar uma segurada na população para que ela fique em casa. Algumas pessoas falam, não, às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para a comida do dia, como que ela vai estocar para a semana ou para o mês? Então isso vai ter que ser no dia a dia, vai ter que ser pensado, vai ter que ter distribuição. Vamos chegar lá. No momento que nós precisamos conscientizar é o seguinte, de não ter participação em aglomerações, né? Até hoje nós publicamos aqui no ABC Repórter que ontem o sindicato fez eleição lá em São Bernardo, né, no sindicato dos funcionários públicos, um aglomerado de gente lá numa salinha do tamanho aqui do nosso estúdio, lá, 20 metros, todo mundo lá junto. Precisa evitar. A ordem agora é não ter aglomeração das pessoas. Vocês chegaram a ter informações de algumas pessoas diretamente da Europa, nesse caso, como que elas estão se comportando com a questão de alimentos? Eu não tive da Europa, eu tive da China, que eu tenho parente que mora lá em Xangai. Eles ficaram em casa, realmente, fecharam por 15 dias, e para comprar comida, você fazia o pedido via internet e demorava de 2 a 3 dias para receber. Tudo bem, né? E era posto na porta, não era assim, um contato pessoa a pessoa. Era deixado lá, você pagava pelo cartão, ele entregava lá, quando a pessoa saía, você ia lá e retirava. E a ordem era retirar e descartar a sacola no lixo fora da sua casa. Então, a minha prima que está lá, que ela é engenheira, participou da construção dos hospitais, ela explicou isso para mim.
E falou, e quem não fizesse era capaz de você apanhar de um chinês, porque todo mundo queria resolver o problema. Na Itália também, agora o pessoal quer resolver o problema. Então eles estão em casa e estão fazendo o possível. Uns chegam a duras penas, outros não. No inverno é pior, e a minha concepção, o Marzano acho que também, Claro. né? No inverno é pior. No norte, eu tenho uma filha que é médica, ela está lá em Altamira, no Pará. Eles estão com todas as precauções, eles estão, assim, fizeram o possível, tem testes lá mais disponível, porque a população é menor, mas eles acham que lá, pelo clima, por ser muito quente e pelas pessoas não saírem tanto à rua, eles vão ter bem menos casos. Pelo menos é o que a saúde pública Até nos lá Estados tá Unidos esperando. o pessoal está tão acostumado com a internet de comprar tudo, que eles só vão continuar isso, né? O meu sobrinho está lá e ele compra tudo, né? As casas que recebem de manhã aquela tonelada de coisas. E vão continuar. Quer dizer, então essa é uma forma. Logicamente que tem assim como você vai pegar aquele produto, mas você pega um produto seco, uma caixa de papelão, depois de algumas horas, o vírus não vai estar lá. Ele não fica esperando, né? As pessoas têm essa fantasia, que ele fica ali esperando, quando você chega ele te ataca, né? Até eu queria, assim, entrando dentro da minha área, da área da sexualidade, que eu tenho aqui o programa, Dr. Celso Marzano, Dr. Sexo, toda quarta-feira às 19h30, fiz ontem um programa, fiz sobre o coronavírus também, com um enfoque da sexualidade. Eu acho que é importante que as pessoas também não precisam ficar com aquele medo, né, de temor de tudo. O que precisam os jovens, as pessoas solteiras, as pessoas que não têm parceria, aí sim o cuidado tem que ser maior. Quer dizer, então esse é o tempo de tomar a laranjada do que transar, entendeu? Porque realmente não dá. Como é que você vai isolar os seus 5 sentidos principais de uma aproximação? É difícil. As pessoas não beijarem, não passar a mão. Não beijo, mas passar a mão não adianta nada, né? Até durante o sexo propriamente dito, a troca de secreções pela mão, corre, não estou falando nada de anormal, é uma coisa que acontece sempre. Então a gente tem que ter essa consciência a mais. Se alguém das parcerias existentes tem algum sintoma, né, logicamente você não vai colocá-lo dentro da geladeira, mas assim, e fecha, né, você vai ter que pegar e dar uma isolada nesse aspecto de toque. Nós chegamos aqui nos estúdios, ninguém deu a mão, se beijou, porque é uma forma de falar, não, peraí, a máscara em si não é necessária nesse momento, porque ninguém aqui está contaminado. Então, quer dizer, essa é uma falsa ideia da máscara, tem que usar 24 horas por dia. Você tem que usar, sim, uma consciência de não se contaminar e não contaminar ninguém. Então, através do isolamento, que eu acho que, né, Júnior, o governo vai dar todas as informações necessárias. É o que esperamos, né? Ontem também o governador João Dória determinou para os shoppings fecharem as lojas e houve um acordo no final do dia de diminuir o horário de abertura dos shoppings. O presidente do Shopping São Caetano aqui parece que vai ser das 10 às 16. Eu até vi também uma foto de uma faixa que mandaram para mim. Vamos colocar essa foto aí da faixa, do Atende Fácil de São Caetano também, que já diminuiu das 10 às 16. Tem essa foto aí, Carol? Então, todos os motivos estão levando as autoridades a tomarem providências. Você vê, ontem o prefeito Paulo Serra falou que em 3 dias diminuiu para 17% as crianças na escola, depois diminuiu para 6%, e ontem teve 3% somente das crianças nas escolas públicas de Santo André. Como as escolas públicas também determinaram que essa semana ainda receberiam as crianças e a partir da semana que vem não vão receber. Então o isolamento social é a principal providência que pode se ter hoje, individualmente, né, porque não é uma determinação do governo do estado e federal. E fica mais saia justa ainda para o prefeito municipal fazer isso. Mas eles tomaram essa frente e resolveram parar o transporte público. Porque eles dizem o seguinte, não haverá condições de atendimento nos hospitais. Se hoje já não tem, no dia a dia normal, que a gente sabe disso, a gente sabe quantas pessoas ficam esperando nos hospitais públicos, imagino a pandemia chegando a bater nas nossas portas aqui. Vai ser muito mais difícil. O Adilcinho, também do São Caetano Automóveis, me mandou um vídeo de uma amiga dele que está na Itália e só tem algum tempo aqui. Deixa eu ver com a produção se eu não lembro se eu cheguei a passar isso. Passei, Carol? Mandei o áudio? Vamos passar então o áudio, vamos ouvir algum tempo aqui para a gente ver só se está liberado e a gente coloca em seguida.
Podemos falar, automedicação. Todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Oi, Simone. Li teus posts sobre precaução e vi também que a ignorância é mais perigosa que o Covid-19. Como você sabe, moro em Milão e só tenho uma coisa a dizer a quem acha que fechar coisas, evitar contatos e evitar sair de casa seja excessivo, que venham para cá ver o inferno que estão os hospitais, os médicos estão enlouquecendo, sem recursos. Eles têm crises de choro que vocês nem imaginam nos corredores dos hospitais. Fazem turnos de até 42 horas e tendo que decidir todos os dias quem deixar viver e quem deixar morrer, pois a ordem nos hospitais é que acima de 60 anos perde a prioridade de usar os respiradores, tendo assim uma morte horrível por insuficiência respiratória. Morrem sozinhos, pois ninguém pode ficar perto. Aos parentes, eles entregam só as cinzas, pois como ainda não sabem tudo sobre o contágio, cremam imediatamente. Detalhe, é proibido reunir-se para fazer um enterro ou algo parecido. Esses que não querem deixar de fazer isto ou aquilo em nome de um bem comum, deveriam conversar com as famílias dos 1.002 mortos hoje na Itália. E muitos dos mortos foram contagiados pelos que não respeitaram as regras de contenção do vírus. A Itália foi negligente, tomou medidas de contenção quando a coisa já estava fora de controle. E o pior ainda está por vir, porque aqui, vendo a demora em prevenir, outros países começaram bem antes a contenção, e palmas para o Brasil, que está entre esses países. Mas se não houver uma consciência coletiva de que não é uma simples gripe e o contágio é uma coisa nunca vista, muitas famílias vão enterrar seus pais, avós, tios e pessoas com a saúde vulnerável. Problema de pressão, coração, diabetes, renais e os acima de 65 anos que não têm a menor chance quando esse vírus desce para o pulmão, e isso aconteceu em 80% dos casos aqui. Quando isso passar, não teremos mais anciãos na Itália. Não está escapando praticamente nenhum. E sabe quem contagiou eles? Esses que não respeitam as recomendações do governo, que na maioria são jovens, que têm saúde, pegam o vírus e viram só um número na estatística dos contagiados, mas se recuperam de boa, ao contrário dos frágeis e idosos. Não são só velhos, como diriam alguns, são entes queridos que queremos conosco por mais tempo, que eles ajudaram com o egoísmo deles a enterrar. Deus nos ajude e dê juízo a esses rebeldes inconsequentes, muitas vezes fantasiados de cristãos. O que vocês sabem aí sobre o que está acontecendo aqui não chega nem perto da realidade que estamos vivendo. E pode acreditar, essa coisa de correr para mercado, fazer estoque, é tudo babaquice. É surto de histeria coletiva desnecessária. Não estamos em guerra e nem o Brasil. Os abastecimentos estão normais. Preocupem-se em não se aglomerarem. Lavem muitas vezes as mãos. Quando não estiverem em casa, usem máscara, evitem contatos físicos, não toquem olhos, boca e nariz quando estiverem na rua. E lembrem-se, cristãos, a fé não é selo de imunidade ao vírus, mas o maior meio de contágio é a teimosia, a burrice, a ignorância e o pior de todos, o egoísmo. Deus livre o Brasil de passar o que esta nação que amo está passando. Espero ter sido de ajuda ao teu esforço em conscientizar os distraídos. Deus proteja a nossa família, pois o possível estamos fazendo, o impossível deixamos para Deus. Emocionante. E ela está correta, né? Não tem aí nada que ela falou que não seja correto. O médico vai ter que ter o papel realmente de Deus, de decidir quem vai viver. E é o que eu a senhora tinha falado já de um amigo, um colega meu de turma que está na Itália, e ele falou, depois eu não sei como eu vou ficar. Porque você sente assim, meu Deus, eu tenho um respirador, ponho quem? Então, tem que ter um parâmetro técnico, quem tem melhor chance. Por isso que, num tempo comum, eu muitas vezes digo a familiar de paciente, olha, não é todo mundo que vai para a UTI. Vai para a UTI quem tem condição de sair da UTI. Ela é cuidado intensivo com a esperança de você sair. Não é quem já é um doente terminal, que já não tem mais condição nenhuma de vida, não vai ocupar um leito de UTI. Então, isso eu falava muito quando eu fazia o hospital. UTI não é para confortar a família. UTI é para quem entra lá e tem chance de sair.
Agora, o que eu me bato muito na minha área, meu paciente é asmático, é rinítico, tem dermatite atópica, é a automedicação. Eu tenho muito, assim, problema no consultório com um paciente que nem precisava estar tão grave, mas ele toma corticoide como se fosse água. Então, corticosteroide, anti-inflamatório, vitamina C, antibiótico, não é medicação para você usar indiscriminadamente. Aliás, nenhuma medicação se deveria usar indiscriminadamente. Mas diante de um surto de vírus, eu acho assim, corticosteroide tem que ser usado dentro do hospital, com um paciente lá, com um médico que achou que naquele momento era necessário. Senão, não é. O paciente que está com dispneia viral, vai se instalar uma bactéria, ele tem que melhorar a imunidade dele, não piorar. Então, determinados medicamentos podem dar uma melhora assim no dia, depois vai te afundar. Então, para de usar. Eu tenho assim, tenho até recebo no celular muita vídeo de pessoas de UTI, que são médicos de UTI tarimbados. Por favor, não use anti-inflamatório, corticoide, não tome, não chupe aquelas pastilhas que tem uma quantidade insuficiente de antibiótico, quer dizer, tem quantidade insuficiente de tudo, que vai só, em vez de, não vai te proteger, vai te expor mais. Então, não se automedique, por favor, eu acho que isso, você fica em casa, toma chá, tá bom, o chá se não vai melhorar, também não vai piorar. Mas não compre medicação. Eu vi uma paciente chegou no consultório e comprou vitamina C efervescente, porque o balconista da farmácia falou para ela que aquilo protegia contra o coronavírus. Pagou R$100 uma pastilha. Eu falei, mas uma pastilha? Ela falou, vende individual, porque eu não tinha condição de comprar uma caixa. Então, gente, tem os espertos, né? É muito triste. Tem um tempo para dar uma mensagem sobre a parte emocional? Eu acho que é importante o seguinte, as pessoas também estão começando a se culpar, né? Porque antes de acontecer, já estão achando que estão contaminando todo mundo, né? Então as pessoas são muito sensíveis emocionalmente. Nessa hora a gente tem que manter a calma, para você não fazer besteira, não ficar pensando, não entrar numa depressão, não entrar assim, num caso psiquiátrico até, tá? E aí começar então com automedicação, que eu sou totalmente contrário à automedicação, porque você simplesmente deixa o seu corpo mais vulnerável, você fica resistente a coisa que você poderia usar na hora certa e depois não vai funcionar. Então as pessoas têm que assim, manter a calma, tá? Você não vai, se acontecer na sua família, algum próximo pegar a doença, não foi você que passou, você não é o responsável, eu não cuidei direito. As pessoas têm tudo isso, né? Esse discurso muito emocionante da pessoa lá, porque ela está sofrendo. Então você imagina toda a carga emocional que nós vamos ter. Então a gente tem que se preparar isso, física e emocionalmente também. Tudo bem, eu vi aqui, chegou de lá da Multiplan, então eles diminuíram, não achei muita coisa, né, mas das 12 às 20. Acho que no horário normal é das 10 às 22, então diminuíram 4 horas a questão dos shoppings. A GM anunciou férias coletivas para todos... Ford. Também a Ford? A Ford e a GM. Então, essa notícia também importante aqui para a gente que está chegando agora. Você vê a questão da praia, né? Ilhabela também fechou, né? A passagem de turistas, né? Não entra mais. Agora só entra pessoas moradores e que vão levar alguma material, alguma coisa, alimento. Não passa mais pela balsa. Então eles vão fechar. A Capitania dos Portos também fecharam todas as marinas no estado de São Paulo. Então isso fechando todas as marinas, ninguém vai andar de barco, ninguém vai fazer pescaria, isso também é outra forma. Quer dizer, você tem que realmente fazer com que as pessoas não tenham essa possibilidade de mobilização e achar que não vai acontecer nada, né? Então depende realmente do governo, né? Do governo e das pessoas seguirem. Dos empresários, de nós médicos, nós profissionais da saúde. Todo mundo tem sua parte. Me fala uma coisa, a senhora falou que tem bastante pacientes idosos. E quando essas pessoas ligam já querendo marcar consulta, dizendo que tem alguma coisa do sintoma, é melhor ir para a senhora ou é melhor ir para o hospital? Eu estou atendendo assim. Primeiro a gente faz uma triagem dentro do possível, porque às vezes a pessoa está tão apavorada que ela exacerba os sintomas. Eu estou atendendo em horários bem separados.
A minha sala de espera está bem distribuída, assim. Estamos trabalhando com ventilação, o ar-condicionado é ligado para dar uma amenizada, depois é desligado, todos os vitrôs abertos. O paciente que chega, a tosse, fungo, espirra, a gente dá uma máscara para ele. Pode não ser uma máscara bonita, porque eu não consigo mais comprar, mas é uma máscara feita com papel, toalha, que dá pelo menos o tempo que ele está ali, ele não está contaminando ninguém, nem ninguém contaminando a ele. Estamos deixando no máximo 2 pessoas com intervalo de 1,5 metro. É feita a ficha. Se não tiver grave, não é feito triagem, porque lá na clínica nós fazemos triagem para todos, já paramos. Então, o paciente chega, vai direto para o médico. Nós somos em 6 médicos lá, temos pediatra, gineco, e estamos pedindo para as pessoas irem para atendimento realmente que tem que ser atendido, não consulta de rotina, eu quero fazer um check-up, vim colher um Papa Nicolau, então deixa passar essa fase, daí vai. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa, quero agradecer a participação de vocês e deixar o tempo ainda para vocês darem a mensagem aos nossos telespectadores. Doutor Celso, primeiro. Eu queria assim agradecer aí a oportunidade, eu acho que a informação é tudo, né? Porque chega de ignorância em todos os aspectos, porque a ignorância vem seguida de doença, vem seguida de algum tipo de trauma, físico ou emocional. Então eu estou aqui como médico também à disposição, estou tentando fazer a minha parte nesse aspecto. Informações você pode me achar aí na internet, Celso Marzano, no canal do YouTube, Doutor do Sexo, DR do Sexo, porque eu lido com esse assunto que é pouco conversado, mas dúvidas tem milhões, né? Então estou aí à disposição de vocês, agradeço o Júnior, agradeço também pelo espaço que você me dá aqui toda semana para poder falar dessa loucura que é o sexo. TV comunitária para dar espaço realmente para a comunidade, né, Celso? Você está de parabéns, né, pela sua grade e estamos à disposição. Doutora? Eu estou à disposição, os pacientes nós estamos atendendo, estamos trabalhando com um horário reduzido, pessoal reduzido. Todos os meus pacientes têm um WhatsApp, que eles podem falar com a gente 24 horas por dia. Eu tenho a clínica Doutora Elizabeth, que também está na internet. Nós tentamos, assim, fazer o nosso papel, como o Marzano falou. Nós somos médicos, profissionais da saúde, e eu não quero, nessa crise, perder ninguém. Muito bem. Você que nos acompanhou, não esqueça, TV Grande ABC, Rede NGT, aqui sempre trazendo informações para você diariamente. Continue conosco, sempre trazendo boas informações no dia a dia. E não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. Até mais.